salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Ninguém pode se recusar a desenvolver o seu raciocínio. Ninguém pode se recusar a se conhecer, porque todos são obrigados pela voz suprema universal, que é a natureza, a raciocinar e a se conhecer. E se recusar a se conhecer, se recusar a desenvolver o seu raciocínio, se transformará para as classes inferiores. Em vez de ir para melhor, vão para pior. Ninguém pode ir contra a voz suprema universal. Indo contra a voz suprema universal, vai contra si mesmo. E quem vai contra si mesmo, por si mesmo se destrói. Nesse trecho do livro Universo em Desencanto, nós ficamos cientes que a natureza, em outros trechos também, a natureza não negocia os seus direitos. É a voz suprema universal. Porque nós estamos dentro de uma parte que se transformou do mundo racional. E tudo que se transforma está dentro de um contexto desta voz suprema universal que nós tratamos como sendo a natureza. E o critério que ela usa para aqueles que não querem ficar se transformando, porque a lei natural da natureza é nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E os agentes causadores dessa transformação estão materializados dentro da transformação. Como já falamos isto em outros vídeos anteriores. A verdadeira alma da vida está materializada em forma de máquina do raciocínio dentro da transformação desta planície. E a natureza é que nos faz. Aí vem todas as mecânicas da vida dessa transformação. E a propósito deste critério, como nos informa o racional superior, que não é um bom negócio desafiar a voz suprema universal, porque a natureza mudou de fase e está na fase do desenvolvimento do raciocínio, e quem não desenvolver vai seguir o caminho das transformações, e este é o fator natural. E eu gostaria até de fazer uma seguinte colocação, que o racional depois adiante ele nos diz o seguinte, enquadrando até a nossa atividade de divulgação cultural, isto que nós estamos fazendo tem um sentido e um propósito enorme com relação às pessoas que não estão se conhecendo, que não querem se conhecer, muito embora pessoas boníssimas, de bom coração, preparadas pelo desenvolvimento espiritual de tal maneira de amor e carinho, mas convencidas estão da certeza que fizeram tudo certinho, conforme lhes foi ensinado, na fase do desenvolvimento espiritual, e que agora se recusam a se conhecer. E o racional superior nos diz assim, tem pessoas boníssimas que merecem voltar ao mundo racional, mas se elas não se conhecer, não poderão voltar. Este ponto é que eu queria justamente chamar a atenção aqui das pessoas, porque o critério que nos leva de volta ao mundo racional não é o critério da bondade que nós fomos preparados para exercer. Não é através desse critério da transformação das coisas, mas sim através do critério inicial, que é o primordial da verdadeira origem, que é o se conhecer. Quem não se conhecer não tem recursos e vai voltar e vai continuar seguindo o curso que estaria, ou todos ainda estão seguindo, que é as classes inferiores de vida, porque na origem de tudo, os habitantes do mundo racional, que ficaram extintos sobre a água, como diz lá em Gênesis, na Bíblia, vou parafrasear a Bíblia aqui agora, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, nas trevas. No princípio tudo era trevas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a terra era informe. E esse Espírito de Deus que pairava sobre as águas, exatamente uns tantos habitantes do mundo racional que vieram à extinção. A informação já estava sendo antecipada, mas de uma forma ainda
de lapidação. Então foi desenvolvido o pensamento e a imaginação, ou a imaginação e o pensamento, através das doutrinas, das filosofias, e as pessoas que aprenderam se tornaram pessoas boníssimas, mas não o suficiente para voltar para o mundo racional. Ser simplesmente bom não é o critério que a natureza usa, e é neste sentido que eu quero enfatizar bem o se conhecer. Quem não se conhecer não volta para o mundo racional. Porfírio, eu tenho uma pergunta a fazer. E as pessoas que têm muita idade, que elas são de uma outra fase, elas nasceram antes de 1935. Essas pessoas, elas têm uma chance de renascer de novo como animal racional ou vão descer também de categoria? Com certeza, todos terão as mesmas oportunidades, não importa quantas gerações sejam necessárias. O fator natural deva ser seguido. Racionalmente, o racional superior nos diz o seguinte: vocês não têm condições naturais de voltar em uma geração. No 190 do histórico, ele nos dá este posicionamento. Ninguém tem condições de voltar em uma geração. Mas ele abre um parênteses, mesmo assim, para os abnegados, ele leva de volta. Porque ele é o dono do raciocínio. E o raciocínio é o condutor da vida eterna. Então, no 190 do histórico, ele diz: os abnegados voltarão agora. Mas aí já é uma decisão dele. Porfírio também está no livro. Todos que colaborarem com o mundo racional voltam para o mundo racional. Perfeitamente. Porque, através da colaboração com o mundo racional, ela se dá em que nível? No nível do conhecimento. E não no nível doutrinário. Não no nível simplesmente de fazer uma caridade. Que o fazer o bem sem olhar a quem na cultura racional é o esclarecimento do conhecimento. É o se conhecer. Este é o critério fundamental. E o racional superior nos afirma com todas as letras: quer mereçam, quer não mereçam, desde que façam por onde, todos voltarão ao mundo racional. Então, o critério da natureza e o critério do mundo racional do retorno é o se conhecer. E não aquela questão de um arrebatamento, que nós temos essa percepção doutrinária, de que se comportar bem, se fizer a caridade e se não fizer mal a ninguém, a força suprema vai arrebatar. Esse arrebatamento, o fundamento, existe, mas não é por milagre. Porque na cultura racional não existe milagre. Na cultura racional é a cultura da razão, é a cultura da causa e do efeito, não há efeito sem causa. Então, como é que você quer voltar para o mundo para o qual você não conhece? Como é que eu quero voltar para o mundo racional se eu não conheço o mundo racional? Não tem como voltar. É verdade. Se não conhece, nem quer conhecer. E aí tem o que não quer conhecer porque acha que fez todo o dever de casa, e de volta só um instantinho, enfatizando bem isso, que acha que já fez todo o dever de casa que lhe foi ensinado pelas doutrinas, pelas filosofias científicas e etc. Mas o conceito racional do terceiro milênio, da fase racional, é o se conhecer. Mesmo que não mereça, mas se fizer por onde, retorna. E de volta. É verdade. Quem se conhece, cresce e aparece. Mas aparece para o mundo racional. Ele volta ao seu mundo de origem através do conhecimento. Por isso que é importante o se conhecer. Então, ele se conhecendo, sabendo de onde ele veio, e sabendo como veio, e sabendo como voltar para o seu mundo de origem. Ele tem que ter o mapa, a planta e a bússola para voltar para o seu mundo de origem. Porque tudo aqui na matéria é assim, você tem que ter um mapa, tem que ter uma planta e tem que ter uma bússola, porque sem bússola você está perdido. Então, na cultura racional você encontra o mapa, a planta e a bússola para voltarmos ao nosso mundo de origem. Só foi falado aí classes inferiores aí pelo Porfírio e retorno ao mundo de origem, ou esse passeio, né, pelas classes inferiores e depois volta para de onde saiu. Lembrando só, é válido talvez aí lembrar, com relação ao que dizem Empédocles, rei no caso lá dos gregos,
ele costumava sair com as pessoas passeando, assim, pelos jardins e tal, e falava: eu sou rei, estou aqui junto com vocês. Mas lembre-se que eu já fui menino, já fui menina, já fui um grande arbusto, já fui um grande peixe do mar, e hoje eu estou aqui, mas devidamente preparado para voltar para casa. Esse é o resumo, mais ou menos, lembrando aí em Pêndago. Todo o conhecimento que se acumulou, nós podemos usá-lo, porque a cultura racional é em favor de tudo e de todos, e eu só dentro daquela, enfatizando aquela questão das pessoas serem boníssimas e que se recusam a conhecer, porque estão fanatizadas por ideias que ela aprendeu, mas não conheceu todas, por isso se fanatizou, embora seja uma pessoa boníssima. Então, quem tem o dever de anunciar para essas pessoas o critério da salvação está no se conhecer, e não simplesmente naqueles critérios antigos. Então, o importante é isso. Tudo se transforma, claro, com o tempo tudo voltará ao seu estado natural. Só para complementar aqui, o assunto é brilhante. Autoconhecimento está na razão direta do desenvolvimento do raciocínio, que é sinônimo de imunização racional. Agora, no artifício, tem a mentira que está repetida à exaustão, aparentemente se tornou verdade, que é a egosintonia. Quando a gente interna um paciente, a gente pergunta o nome dele, ele responde a data, ele sabe qual é o dinheiro que está em vigor, etc, etc, o dia e o mês. Aí a gente diz, paciente egocintônico, bem orientado no tempo e do espaço. Então, essa egosintonia é característica do animal pensador. Esse não pode voltar, ele vai ter que ser transformado e voltar a nascer aqui. Na classe inferior, ou ter chance na fase racional, se ele andou direitinho. Mas eles em cima é que sabem. Agora, para terminar, 3 frases do Universo em Desencanto que eu acho lindíssimas. Quem desenvolve o raciocínio se torna um grande observador. Aí liga com o observador quântico, o observador de si mesmo, que observa até quando a pessoa está pensando, sabe que o pensamento é um objeto e o sujeito é quem está observando. Então isso é consciência racional. Quem desenvolve o raciocínio se torna um grande observador. Segunda frase, quem desenvolve o raciocínio se universaliza. Frase do racional superior. Quer dizer que a pessoa entende todas as linguagens, todas as culturas, se comunica com todas, porque o raciocínio realmente é de Deus. E todos têm essa partícula divina. Quem desenvolve o raciocínio se universaliza. E por último, é a mais franciscana e é a mais linda. Quem desenvolve o raciocínio começa a acertar sem querer em tudo. Porque é um raciocínio intuitivo, intuição aliada à razão. A pessoa está na obediência, aquela sintonia em cima, é bem orientada, como já foi falado aqui. Então, quem desenvolve o raciocínio começa a acertar sem querer em tudo. Isso é cultura racional, desenvolver o raciocínio da humanidade. E o que você está esperando para melhorar em tudo? Leia o livro Universo em Desencanto, você vai melhorar em tudo. Tudo que você ouviu aqui, você vai acertar em tudo, vai melhorar em tudo, e você está se recusando. E ainda tem uma coisa, ainda vai descer de categoria, podendo ir voltar para o mundo racional, se conhecer, que quem não se conhece sofre e padece. Então, pare de padecer, leia o livro Universo em Desencanto. Salve.